mais uma vez estamos ante as câmeras. Na verdade, não é somente uma, tem mais outra aqui do lado, do nosso trabalho, que é Visão do Evangelho, Espiritismo e Esperanto, das maneiras mais diversas. E que prazer temos aqui conosco, amigo de muitos anos, o nosso Romeu Ratuchica, desculpa, Romeu Ratuchica, ele que é espírita, que é esperantista, e que bom e que nós temos mais um companheiro a sustentar essa atividade. Buon antago, senhor. Tive fartas bone? Buon antago. Tre bone. Bone. Yes, bone. Você estava meio receoso que a gente ia falar somente em Esperanto? Não, vamos falar também em português? Sim. Mal começamos. Mas, Romeu, você que faz parte conosco dessa atividade, desde o CERJ, né, lá no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e que é comum lá no nosso CERJ, temos o estudo da doutrina espírita toda em Esperanto. Você faz parte do grupo e que aos poucos estamos também mostrando essa tarefa nessa atividade do nosso grupo de divulgação espírita através da imagem, e quanto tem sido maravilhoso. Qual é a sua visão com relação ao Evangelho, Espiritismo e Esperanto? Eu concordo com você em relação a esse trabalho que é desenvolvido lá no CERJ e que você coordena. Que nós coordenamos, você uma destilha muito grande. Você coordena, e que tem trazido, para mim, particularmente, né, muita coisa que possa trazer nesse desenvolvimento do aprendizado, do Evangelho, do Espiritismo, e de uma forma geral, sabendo que essa língua, ela não veio a acaso, né? Ela veio justamente para que a gente possa colocar de uma forma bem mais ampla esses ensinamentos que vêm através da doutrina espírita e do Evangelho. Você faz uma colocação interessante. Aliás, o nosso irmão, nos idos de 40, né? Ele, já através do nosso Francisco Cândido Xavier, dizia que o Esperanto é lição de fraternidade, aprendamos-la, para sondar na Terra o pensamento de muitos. Você observa que há essa necessidade, quer dizer, é claro que o Esperanto, ao ser criado pelo nosso Zamenhof, Lázaro Zamenhof, o Zamenhof não era espírita, era judeu, mas era um espírito que traz toda uma missão para o plano físico. Ele, nosso queridíssimo Emmanuel, ao colocar dessa maneira, naquele período dos anos 40, você sente que cada vez mais o Esperanto precisa ser usado, além de língua internacional, transpondo as barreiras, é um instrumento importante para mostrar os ideais espíritas, por exemplo, porque qualquer ideal se pode usar através do Esperanto. Mas especificamente na nossa seara, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, você vê isso se confirmando? Se nós formos colocar isso em ordem cronológica, nós repararíamos que o Espiritismo ele veio oficialmente em 1857 e logo depois, em 1887, chegou o Esperanto. E nada é ao acaso. Então, eu acho que as duas coisas teriam que ter sido somadas já para que a gente abandonasse essa visão muito curta dessa Torre de Babel e podemos, assim, progredirmos nos conhecimentos que nós temos. E o Esperanto veio exatamente para isso, para que nós tivéssemos essa possibilidade de, através do conhecimento que a doutrina espírita traz, fazer com que nós nos tornemos mais fraternos, nós nos compreendamos mais, e não isso que está acontecendo nesse momento. Você observa, por exemplo, que muitos dizem assim, mas o Esperanto já não soluciona isso, ele já não transpõe as barreiras, ele não tem derrubado os preconceitos mais diversos, só ele não é o bastante, porque ainda o Espiritismo, as religiões, há companheiros esperantistas que acham, não, isso não precisa, já não tem o próprio Esperanto em si. Você concorda com esse ponto de vista dos companheiros que assim pensam? É necessário verdadeiramente ainda ter algo tipo
eu não digo religioso, dessa religião que divide, mas esse religiosismo interior, religiosidade interior que nos liga a Deus cada vez mais? Na verdade, nós temos que olhar, né, esses assuntos com muito cuidado. Claro. Porque sabedores de espíritos imperfeitos que ainda somos, nós temos ainda muito das coisas do passado, que nos prende muito. Então, essas criaturas que ainda não compreendem bem a utilidade que essa língua nos traz, certamente eles estão se atrasando. Sim. Não é? Que, se a lei é de progresso, nós deveríamos estar acompanhando todos os assuntos que nos levem a esse progresso. E o Esperanto, felizmente, para nós que conhecemos do assunto, serve exatamente para isso. Agora, pena que esses companheiros ainda não tenham conseguido compreender a essência do Esperanto. Nós temos visto algumas situações interessantíssimas, onde o Esperanto tem sido instrumento de grande importância, né? E aí, vamos pegar um fato, que nós chegamos a comentar em outra oportunidade, você deve conhecer também, em plena Segunda Guerra Mundial, quando alguns esperantistas foram presos pelos nazistas, né? Tinham pessoas de alguma nacionalidade, 5 a 6 pessoas, e naquele momento em que foram presos, eles começaram a falar em Esperanto. Um soldado nazista que estava do lado percebeu, escutou e falou em Esperanto baixo, para que ninguém escutasse, se bem que os demais não iam saber, né? Vocês eram esperantistas, eu vi para eles Esperanto? Esse esperantista. E a partir dali, toda uma conversa se fez de tal ordem em que no dia seguinte eles fugiram, ajudados por esse soldado nazista. E os demais foram executados, lamentavelmente, nessa página terrível, em que os homens proporcionaram na terra, lamentavelmente. E naquele momento o Esperanto funcionou sem necessariamente ter algo que leve esse processo de nos ligar cada vez mais a Deus, bem respeitar e bem entender o que colocou Jesus, o seu Evangelho, enfim, né? Agora, especificamente, portanto, você acredita que se o conhecimento da doutrina espírita, das pessoas como um todo, iriam cada vez mais firmar o Esperanto, não só para derrubar barreiras, mas para que pudessem os homens cada vez mais entender que são espíritos, que precisam ser necessariamente vivenciar um clima de filho de Deus? Sem dúvida, Joanildo. Esse exemplo, eu acho que marca muito essa maneira de se ver o ser humano. Porque uma simples língua, né, e aí não sabemos nem de que religião eram, ou conheciam, né, essas pessoas envolvidas, mas o simples fato de que eles pudessem se entender em Esperanto, isso mostra o quanto a essência contida dentro da língua é muito, muito importante. Não é? E essa profundidade, conhecendo todo o interior do homem, esse espírito, muito mais, acreditamos nós, iriam sustentar a situação mais diversa, não é isso? Isso fortalece muito, porque a partir do momento em que passamos a nos conhecer como verdadeiros filhos de Deus. Isso é interessante. Nós lembramos muito do nosso querido Sócrates, que é um dos coordenadores da doutrina espírita, né? Ele, Platão, São Luís, São Agostinho, em que lá no Templo de Delfos, lá no Frontispício escrito, homem conhece a ti mesmo. Com base nisso, nós observamos que esse homem conhece a si mesmo não é você puramente conhecer superficialmente, mas você interiormente, você como espírito. Você concorda que verdadeiramente esse tipo de comportamento deverá ser feito cada vez mais entre as pessoas e que com o Evangelho ali próximo, independente de religião, ia o homem muito mais se situar e aí colocar os seus limites conscientemente? Esse é um fato, né? Eu acho que essa mensagem,
ou esses ensinamentos que Sócrates trouxe para nós, já tem mais, né, digamos, quase que 3.000 anos. E, no entanto, o homem ainda não entendeu o porquê daquela divisa, homem, conheça-te mesmo, né? Ele ainda não compreendeu isso. Por isso a dificuldade nossa, talvez, de nos entendermos como irmãos, né? E aí veio o cristianismo e nos mostra claramente, reforça claramente esse aspecto. Infelizmente, eu acho que ainda não nos encontramos ainda na nossa infância espiritual. Por isso, talvez, né? Você acredita que essa infância espiritual é muito mais em função de nós não estarmos mais atentos quanto à maneira de ser, ou porque tem que acontecer dessa maneira? Olha, eu acho que tudo é culpa nossa. Tudo acontece de acordo com o que nós queremos, com o que nós praticamos. E os nossos pensamentos ainda, eu acho que refletem muito do nosso passado. Talvez por isso a dificuldade. Você que é originário de família japonesa, você que já morou no Japão, você acredita que numa disposição, não só do Esperanto, mas com um instrumento para que possa-se o homem bem se referenciar interiormente, facilitaria muito mais todas as convivências das pessoas em seus países, especificamente no Japão, embora o Japão seja um país onde tem uma cultura bem antiga. Existem conhecimentos estabelecido pelo povo japonês, de pensadores que estiveram antes por lá que fizeram coisas incríveis. Você acha que com esse conhecimento cada vez mais estabelecidos, e que a gente lamenta, não sei se você concorda com isso, que as novas gerações, quem sabe até daquela região, não estão muito focadas mais com o que foi colocado, Confúcio e outros mais. Aliás, Confúcio é lá mais da China, né? Mas que teve consequências também lá no Japão. Sim. Ivanildo, essa questão da nova geração que chega e que abandonam todo aquele esforço feito pelos antepassados, e isso eu vejo de uma forma a que nós tendemos para que essas informações novas que cheguem, nós também a utilizemos, certo? Só que, na maioria das vezes, o que está ocorrendo é que esse apelo da matéria é muito grande. Então, essas criaturas acabam descambando exatamente ao contrário daquilo que os antepassados trouxeram. Não é? Então, isso não é só em relação aos asiáticos, mas em relação a todo esse comportamento global. Nós vemos isso, infelizmente. Nós, né, mesmo como espíritas, nós observamos isso. Alguns traços desse homem velho que ainda ficou nele. E aí, ele ainda continua nessas experiências que são muito negativas ainda. Não é? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para que a gente possa compreender melhor tudo aquilo que se passa no globo. E se a gente compreender isso exatamente como as coisas estão acontecendo, a gente pode ter um olhar mais complacente. Né? O Zamenhof, ele foi altamente prático, né? Grande parte dos esperantistas, não de grande parte, mas tem uma boa parte de esperantistas pelo mundo afora, que não aceitam aquele que colocou o Zamenhof pós-Esperanto, que foi o romoranismo, que você conhece bem todo o processamento. O Zamenhof, amigos, companheiros, irmãos, ele, além do Esperanto, ele criou o romoranismo, que é uma disposição interior do homem, que virou movimento, né? Onde você faz parte da humanidade, mas antes de você fazer parte desse povo, dessa etnia, dessa religião, desse grupo, você é cidadão do mundo, civitano della mondo, né? Cidadão do mundo. E aí ele, vendo que só o Esperanto, embora aproximasse os homens, precisava de um instrumento
que mexesse mais interiormente, estabeleceu o romanianismo, que, como colocamos agora há pouco, você é cidadão do mundo. E nesses 12 dogmas que ele coloca, né, ou 12 maneiras de pensar sobre o assunto, ele colocou uma coisa interessante. Ele diz assim: Mi estas homo, cae por mi existas nur idealoi, pure homai, tiam idealoi cae celadon, gente naziae, mi rigardas nur kiel gruppan egoisman, cae hom malaman, kiui pli au malpli, frue devas malaperi, cae quies malaperon, mi devas axelade lau mia povo. Em português, resumindo, sou um ser humano e para mim existem apenas ideais puramente humanos. Encaro todos os ideais e objetivos nacionais e gentílicos tão somente como egoísmo e ódio humanos, os quais mais cedo ou mais tarde devem desaparecer. E ele diz, olha, e vou lutar para que venha isso desaparecer. Você, portanto, ao observar isso, você vê que existe todo um processo harmônico, objetivos parecidos com o Evangelho, Espiritismo e Esperanto? Isso nos leva realmente a essa conclusão, né? Que dentro do pensamento de Zamenhof, como missionário que ele foi, ele, logicamente, trouxe essa questão íntima do ser humano de uma forma bem acentuada. Então, lógico, dentro da obra de Zamenhof e aí o romaranismo, a gente vai notando o quanto ele se preocupava com essa questão do ser humano ser verdadeiros irmãos um do outro, né? Então, a língua que ele trouxe para nós e pensava que seria talvez fácil até de ser aplicada para nós humanos, infelizmente não aconteceu dessa forma tão rápida. Mas eu acho que com o passar do tempo, nós vamos compreender e vamos utilizar o Esperanto justamente para que nós possamos ter maiores conhecimentos mais amplos, não só da doutrina espírita, do cristianismo, mas de outros créditos. Segmentos mais diversos, na verdade. Como diz Jesus, mais tarde é só um rebanho para o seu pastor. Amigo, nós estamos aqui falando com o nosso querido irmão, espírita, esperantista, Romeu Ratuchica. Desculpe se no início errei, o nome dele não gostou muito. Giovanni, o nome não é esse não. Na verdade, é um amigão, um irmão de muitos anos, e que conosco tem participado tanto dessas tarefas. E que prazer em que você que já nos acompanha, já bem vê o quanto é importante esses assuntos ser levados a público. Sem esses guetos religiosos, mas compreendendo que nós todos somos cidadãos do universo, ou seja, espírito, não é isso? Agora, uma coisa que me chama a atenção bastante, Romeu, é com relação, aliás, não chama a atenção, não nos deixa tão preocupado ou preocupado, é que os espíritos dizem, que a maioria acho que não prestou atenção a isso ainda. No nosso lado também textualmente isso, textualmente escrito, de que essas dificuldades linguísticas, religiosas e outras mais, se fazem no plano espiritual, inclusive as linguísticas. Então você acredita que com o aprendizado, com o conhecimento do Esperanto, e agora, com toda essa disposição, com conceitos mais diversos, na nossa seara tem sido o Espiritismo, né? E aí também o Evangelho, mas outros podem fazer, em seus arraiais. Ao estabelecer esse tipo de situação, você observa de que, ao conhecer o Esperanto, com essa visão que coloca a doutrina espírita, e ao chegar no plano espiritual, embora que nascido naquele país, condicionado àquela língua, isso iria ajudá-lo no plano espiritual. Por exemplo, nosso lar, o André Luiz estranhou muito quando ele viu o pessoal falando português lá. Mas é que o pessoal fala português e os ministros, como ele estava coordenando, a atividade disse, olha, você queria o quê? Nosso lar está bem próximo ao plano físico. Então, a influência é muito grande. Você acha, portanto, que com o Esperanto adquirido,
ele ao desencarnar, isso ajudaria bastante nesse contato com o plano espiritual, é claro, na devida proporção, né? Que se foi um companheiro que, mesmo fazendo isso, mas que não praticou o bem, ele vai ter suas divisões. Givanildo, eu acho que a leitura das obras espíritas, elas nos mostram as dificuldades que existem em relação à nossa linguagem. Tem um trecho em Mensageiros que fala pós-guerra, ou durante a guerra, né? De companheiros que são trazidos, né, para o plano espiritual aqui, próximo ao nosso Brasil, essa dificuldade. E eles têm que ter tradutores para um determinado grupo de pessoas. Então, eu acho que existe realmente essa dificuldade. E eles dizem isso, inclusive. Porque aquele livro foi psicografado na Segunda Guerra Mundial. Isso, né? Exatamente isso. Então, essa dificuldade, eu acho que no plano espiritual, ela vai existir naturalmente, como existe aqui. Não é? E lendo a tradução do Livro dos Médiuns, a tradução foi feita através de Porto Carreiro Neto e Ismael Gomes Braga. Que eram esperantistas. Que eram esperantistas. E uma coisa que me chamou a atenção... francês... Foi do francês para o português, depois do português para o esperanto, não é isso? Uma das coisas que me chamou a atenção foi que, logicamente, a obra espírita, ela trazia muito dessa nossa relação através do pensamento, né? Mas que lá no plano espiritual, na verdade, nós necessitaríamos da nossa língua. Necessitamos mesmo, na verdade. Né? Então, eu acho que essa dificuldade, ela se faz sim no plano espiritual. Agora, lógico, se nós, por exemplo, temos algumas, digamos assim, mensagens trazidas no plano espiritual de espíritos estrangeiros, eu acho que não é só através do pensamento que eles se fazem presentes, né? Podemos acreditar até que tem intercessão de amigos ali que fazem com que essas mensagens possam chegar até nós. Né? Exato. Voltando a esse assunto lá de Nosso Lar, para mim chamou a atenção quando eles recebem várias pessoas desencarnadas na Segunda Guerra Mundial e recebem Nosso Lar. De pessoas de várias nacionalidades, como você agora há pouco estava comentando, e que precisou de enfermeiros tradutores para resolver, para bem ajudar esses espíritos. Exatamente isso, né? O nosso irmão, nosso queridíssimo Divaldo Pereira Franco, a Maria Cecília Paiva já tinha dito isso, ele coloca numa mensagem que tem por título A Missão do Esperanto no Terceiro Milênio. E ele é uma mensagem que envia ao Ismael Gomes Braga, que foi um companheiro que muito trabalhou no plano físico, defendendo essa bandeira, e que depois confirmou no plano espiritual. Ele está dizendo, muito interessante nessa colocação que ele faz, ele diz o seguinte: a trilogia, o Ismael Gomes Braga, através de Divaldo Pereira Franco, a trilogia abençoada em forma de um triângulo equilátero, Evangelho, Espiritismo e Esperanto, encerraria a mensagem de Jesus, simples e inconfundível. A doutrina dos Espíritos profunda e clara, e o idioma da fraternidade para unir todos os seres humanos em uma só família. Você acredita, então, que nós estamos em direção? Estamos nesse caminho? Sim. Sem dúvida, né? Eu acho que essa junção, né, desses três ejes, na verdade, vamos fazer com que nós tenhamos a possibilidade de agregar, né, muitos daqueles que têm esse sentimento, mas que ainda não perceberam. Então, através da língua, possivelmente, isso poderá ser feito. E nós realmente nos aproximarmos mais. Romeu, que maravilha, acho que eu ia ficar mais tempo com você, mas o tempo está chegando, o nosso operador, o geral, que é o nosso Nelson, que coordena essas atividades, olha, está na hora, mas que prazer, e esperamos contar com você de outra oportunidade. Via Elasta e Porolo, suas últimas palavras, em português ou esperanto. Eu agradeço, aliás, eu muito preocupado em participar desse trabalho, coloquei algumas questões para o Givanildo da minha dificuldade. Então, peço até desculpas, né,
por qualquer erro cometido, e agradecer por essa oportunidade que tive para falar sobre tudo aquilo que importa em nossas vidas, que é exatamente, né, os 3 R's. Muito obrigado. Mi se danke salvi, amico, kai frato, diz ali oportuno, né? Yes. Diz lá proxima forte, né? Me danke salvi. Estamos finalizando mais uma atividade. Diz ali oportuno, tem outra oportunidade. Espectadores do nosso trabalho. Tá?